Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar então com a nossa primeira aula, onde a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, os órgãos reprodutores femininos, então, ok? Vamos lá. Os órgãos reprodutores femininos, eles são responsáveis por permitir, né, o ato sexual, além disso, pela produção e liberação de gametas através das gônadas, que são os ovários, proporcionar condições para que ocorra a fecundação e logo após a fecundação, então, proporcionar condições de desenvolvimento e proteção do feto, do embrião e posteriormente do feto, e estabelecer condições para o parto e para a lactação. Tudo isso regulado, então, por um controle hormonal, que é o que a gente vai ver na nossa terceira aula, ok? As gônadas. As gônadas, no caso das meninas, são os ovários, e eles são órgãos, então, especializados em produzir gametas, que são os ovócitos, né, o óvulo, e são órgãos endócrinos porque são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, no caso das meninas, estrógeno e progesterona. Bom, o que a gente vai ter então? Que logo após ocorrida a fecundação, pela união então do espermatozoide e do óvulo, do ovócito, a gente vai ter a determinação do sexo genético. Esse sexo genético, então, não está diretamente relacionado com a formação direta de uma gônada diferenciada. Por quê? Porque inicialmente a gente vai ter um estágio gonadal indiferenciado, tanto nas meninas quanto nos meninos. Essas gônadas indiferenciadas, elas vão ter uma estrutura básica para formar meninas. A gente vai saber já já por que essa estrutura básica ela é indiferenciada e básica para formar meninas. A gente já vai entender isso. Isso por quê? Lá no início do desenvolvimento, então, entre a terceira e a sexta semana, a gente vai ter a presença de células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais são essas bolinhas marcadas em azul aqui nessa figura do feto na imagem lateral, tá certo? Essa outra figura é como se nessa regiãozinha aqui a gente fizesse um corte nesse sentido, um corte transversal, e a gente está vendo em simetria bilateral esse feto. E essas células germinativas, nesse caso, são essas bolinhas aqui, ó, tá? Elas estão localizadas nessa região aqui, entre o alantoide, aqui, e o saco vitelínico. Elas estão próximas ao saco vitelínico e ao alantoide e elas iniciam um processo de migração, ó. Elas estão migrando para essa região aqui, e aqui elas saem daqui e estão migrando tanto aqui para a direita, para essa estrutura abaulada, quanto para a esquerda, para essa estrutura abaulada. Essa região é a região que a gente chama de crista gonadal, é onde vai se formar a gônada. E as células nativas se estabelecem nessa região, então. Se estabelecendo nessa região da gônada, da crista gonadal, elas vão formar os chamados proliferar e formar os chamados cordões sexuais primitivos. Então aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura mostrando a região da crista gonadal, onde essas células vão se desenvolver e proliferar, formando os cordões sexuais primitivos, que são esses aqui. Então aqui, ó, as células, as bolinhas vermelhas representando as células fazendo a migração para a região da crista gonadal, tá certo? E formando os cordões sexuais primitivos. O que mais que a gente tem nessa figura aqui? A gente tem essas outras duas estruturas. Esse ducto aqui, que é chamado de ducto mesonéfrico, ou ducto de Wolff, ele é responsável pela formação do aparelho reprodutor masculino. E esse ducto amarelinho aqui é o chamado ducto paramesonéfrico ou ducto de Miller. Ele, por sua vez, é responsável pela formação das gônadas femininas. O que vai determinar, então, que um ducto seja ativo e o outro inativo? Isso é o que a gente vai descobrir para ver se vai formar, então, uma gônada masculina, uma gônada feminina. Até então, o que está acontecendo é igual tanto na menina quanto no menino. É uma gônada, até agora, então, indiferenciada, e a gente vai entender por que é uma estrutura básica para formar menina. Se a gente tiver o canal de Miller, o paramesonéfrico, representado em vermelhinho aqui, se desenvolvendo, não vai ter presença de testosterona e vai formar um aparelho reprodutor feminino. Se nós tivermos o ducto de Wolff, representado em azul aqui, se desenvolvendo, a gente vai ter a formação de um aparelho reprodutor masculino. Então, o que vai determinar um ducto ou outro ducto se desenvolvendo e a determinação
da formação da gônada? É a presença de um gene. Esse gene é chamado de gene SRY. Ele só está presente no cromossomo Y, ou seja, só os meninos têm. Esse gene ele vai ser transcrito por uma determinada proteína. Essa proteína é chamada de fator inibitório de Miller, é o MIF. Fator inibitório de Miller, ele vai inibir o ducto milleriano. O ducto milleriano é o ducto responsável pela formação da gônada feminina. Então, por isso que é uma estrutura básica para a formação de gônada feminina. Porque se ela não for inibida, vai formar um ducto, vai formar uma gônada feminina. Então, vejam só, na presença do MIF, também vai ser responsável pela formação do TDF, que é o fator determinante testicular, vão se formar testículos e a gente vai ter a presença de testosterona. Só que as meninas, elas não têm cromossomo Y, certo? Então elas não têm gene SRY, não vai ter fator inibitório de Miller. Não vai ter fator inibitório de Miller, não vai ter TDF, não vai se formar testículo, não tem testosterona e vão se formar gônadas femininas. Então, por isso que é uma estrutura básica sempre para formar menina. E o que vai acontecer com o ducto de Wolff, no caso das meninas? Ele vai involuir e suas células vão morrer por apoptose. Então, aqui a gente tem que por volta da 10ª semana, na ausência de MIF, na ausência de TDF, vão se formar cordões sexuais e uma rede ovariana rudimentar, que é o que a gente está vendo aqui se formando em alaranjadinho. As primeiras células vão surgir nessa rede ovariana rudimentar, que são as ovogônias. Vão se formar, os ductos paramesonéfricos vão ser responsáveis por formar o trato genital feminino e vão sofrer mitoses sucessivas até o final do 4º mês, onde vão se formar ovócitos. Isso a gente já vai ver na sequência também em detalhe. Aqui os órgãos reprodutores femininos. O que a gente vai ter? Ovário, tubo uterina, útero, cérvix uterino, canal vaginal, vagina externa e glândulas mamárias. O útero. O útero ele é um órgão oco em formato de pera. A gente diz que ele é um órgão periniforme que tem aproximadamente 7 centímetros, tá certo? Anatomicamente ele é dividido em fundo do útero, corpo do útero e cérvix uterino, tá certo? O útero ele é responsável por receber, proteger e manter durante toda a gestação o embrião e o feto. Para isso, ele vai ter que ser capaz de sofrer uma série de modificações estruturais, porque ele tem uma séria alteração de tamanho. E a gente vai ver qual camada do útero que é responsável por sofrer tantas modificações assim. Ele tem que sofrer dar condições, então, de implantação do embrião e nutrição inicial, porque a placenta, ela demora a se formar. Então, ele tem que oferecer nutrição inicial. E ele sofre, então, alterações cíclicas no que é chamado de ciclo menstrual ou ciclo endometrial. O que a gente vai ter, então? Esse endométrio, ele é subdividido em 2 camadas, o que é chamado de camada basal e camada funcional. Aqui a gente tem, ó, aqui embaixo seria o miométrio, e aqui seria a camada basal, a base, certo? E aqui a camada funcional. A camada basal, ela não descama durante a menstruação. Ela se mantém e por quê? Porque ela vai proliferar mantendo as células, tanto das artérias quanto das glândulas tubulares, para manter a camada funcional, que é a camada que descama durante a menstruação. Então, o que acontece? A camada basal, ela possibilita a proliferação das glândulas e das células do tecido conjuntivo, mantendo a camada funcional, que é a camada que faz a descamação durante a menstruação. Então, perdem-se glândulas, perde-se tecido conjuntivo, perdem-se artérias e perdem-se veias também durante a menstruação, através da descamação, da isquemia da camada funcional. Esse ciclo endometrial, então, são alterações cíclicas do endométrio determinadas pelas variações de estrógeno e de progesterona. É dividido em 3 fases: a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Então, aqui a gente tem, ó, aproximadamente de 0 a 4 dias a fase menstrual,
Depois a gente tem a fase secretora até o 14º dia, que é o dia onde no ovário vai estar ocorrendo a ovulação. E depois do 14º até o 26º dia, aproximadamente, a fase secretora, que é onde as glândulas endometriais vão estar trabalhando de forma extremamente exacerbada para produzir mucopolissacarídeos e jogar para a luz do útero, ok? Vamos ver essas fases. Fase menstrual, ó, isquemia, perda de tecido, tá certo? Da camada funcional. Duração de aproximadamente 4 dias, isquemia e descamação. Tanto como está descamando, ao final dessa fase, o endométrio vai estar extremamente fininho. Ele vai estar com aproximadamente 0,5 milímetros de diâmetro. Logo em seguida, a gente entra na fase proliferativa ou fase estrogênica. Nessa fase, aumenta o estrógeno, duração de 9 dias. O que vai estar ocorrendo? Vai estar repondo a camada funcional. Então, a gente vai ter formação de glândulas, de tecido conjuntivo, de artérias espiraladas, com o aumento da espessura gradual do endométrio e teor de água. Ao final da fase proliferativa, o endométrio vai estar com cerca de 2 a 3 milímetros, ou seja, ele aumentou bastante em espessura. Em seguida vem a fase secretora. Na fase secretora, vejam aqui, ó, nas imagens, a gente tem um aumento do diâmetro das glândulas endometriais. Essas glândulas, elas vão estar extremamente calibrosas. Duração de aproximadamente 13 dias, é a fase mais longa, inicia logo após o 14º dia da ovulação, com acúmulo de mucopolissacarídeos e de glicogênio, aumento das glândulas e das artérias, aumento do fluido no tecido conjuntivo. Tudo isso faz com que o endométrio aumente um pouquinho mais em espessura, em 5 milímetros. Nessa fase, o que está acontecendo então? A gente vai ter um endométrio pronto para receber um possível embrião. Por quê? Porque ocorreu a ovulação e pode haver fecundação. Aqui um GIF para mostrar para vocês então o que está acontecendo nas diferentes fases, ó, a fase proliferativa, aumentando a espessura, formação das glândulas e artérias aqui na fase secretora, aumentando ainda mais a espessura, terminando a fase secretora, menstruação, isquemia e descamação, ok? Aqui, uma figura histológica só para mostrar aqui a evolução na fase secretora do tecido e aqui as glândulas prontas na fase secretora, ok?